Olá pessoal, eu sou o professor Heitor, aqui da Oficina do Estudante. O assunto nosso de hoje, um assunto muito importante para o vestibular, é justamente uma aula de anfíbios. Por que esses animais são importantes? Os anfíbios são importantes justamente porque eles constituem uma transição da água para a terra. Ou seja, eles evoluem a partir dos peixes. Entre outras coisas, o que os anfíbios precisam fazer para poderem ser de transição? Em primeiro lugar, esses animais têm adaptações à terra, que seriam 4 patas. Esses animais vão apresentar também pulmões, né? E entre outras coisas também, os anfíbios vão ser capazes de apresentar uma fecundação do tipo externa. Esta fecundação externa passa pelo amplexo, né, que é esta posição que os senhores estão vendo aqui. O sapinho, ele agarra na sapinha, né, ele estimula a sapinha até que ela jogue os seus ovos para fora. Esses ovos vão ser colocados em uma espécie de cordão gelatinoso e somente após esse cordão gelatinoso com substâncias químicas, hormônios da sapa caírem na água, eles vão entrar pela pele permeável deste anfíbio, tá? E vão fazer com que esse animalzinho finalmente ejacule. E aí nós vamos ter a fecundação externa. Veja, uma dependência da água que vai acontecer somente nela, porque não haveria como jogar gametas na terra, tá? Misturando com areia e outras coisas, tá? Então, a fecundação externa é uma característica de anfíbio. Seus sucessores evolutivos, os répteis, precisarão justamente fecundar internamente. Seus ovos passarão a ter casca e terão também os seus anexos embrionários, tá? Então, é uma característica bastante importante dos anfíbios, esta que é a sua forma de reprodução. Bom, como consequência desta reprodução, nós vamos ter também a larva do anfíbio, tá? Que é conhecida como girino. Tá? Esse girino, entre outras coisas, o que ele vai apresentar? Ele é uma larva aquática, ele tem que viver na água. Ele possui brânquias, tá? Ele possui nadadeiras e ele vai jogar fora também por aqui amônia. Amônia, uma substância altamente tóxica e que é adequada ao meio aquático. Vejam a transição do animal, né? Quando esse animal se torna adulto, em vez dele jogar fora amônia, ele vai passar a jogar fora ureia, tá? Que é um excreta menos tóxico do que a amônia e, portanto, vai requerer menor quantidade de água, que seria uma substância, portanto, adequada a um animal que vai viver num ambiente de transição. Nem tão seco como o ambiente terrestre, mas também não aquático como vivia a sua larvinha, tá? Se nós formos considerar, então, os sucessores evolutivos répteis, o que vai acontecer com ele? Eles vão excretar ácido úrico. Esse ácido úrico já é um excreta pouquíssimo tóxico. E todo mundo percebe que, quando uma ave excreta, ela excreta fezes pastosas, esbranquiçadas, e aquele branquinho que vem em cima do cocô da ave é, na verdade, o ácido úrico pouco tóxico. Se é pastoso, veja bem, requer pouca água. Se requer pouca água, adequadíssimo para a sobrevivência em qual ambiente? Terrestre. Tá bom? Então, isto é o que nós podemos ter em relação a essa transição de anfíbio, né, como animal que vem da água, da fase larval, para a terra, quando ele atinge a fase adulta. Certo? Gostaram do assunto? Bom assunto, anfíbio. Tá? Poderíamos pensar também que poderíamos estabelecer uma relação desses anfíbios com os musgos, por exemplo, né? Que são aqueles vegetais que ainda apresentam uma dependência da água, tá? Agora, não só para a sobrevivência, tá? Para a sobrevivência e também para a reprodução. Por quê? Porque esses anfíbios vegetais, na verdade, eles se reproduzem dependendo da água, porque eles também apresentam os seus gametas, que são anterozoides, que devem nadar até a oosfera, né? No caso do musgo.
E também o musgo, ele ainda não inventou o vaso condutor e também não possui raízes, tá? Desta forma, o que vai acontecer? Ele também vai depender do ambiente aquático para a sua sobrevivência e para a sua reprodução, tá? Então, uma analogia direta entre anfíbios, né? Classe do grupo dos cordados, do filo dos cordados, né? Com o grupo vegetal dos musgos, cujos vasos condutores ainda são pouquíssimo desenvolvidos ou não possuem vasos condutores, né? Alguns possuem traqueídes, mas levem em conta que esses traqueídes não são considerados para efeito de vestibular. Para efeito de vestibular, em todo caso, quem inventou o vaso condutor, ou o grupo vegetal no qual surge o vaso condutor, são as pteridófitas, né, que são as plantas já dotadas de vasos condutores de seiva e raízes. Quer dizer, ela já vai ser capaz de ir buscar com as raízes a água do subsolo e com o vaso de condutor de seiva, ela vai poder levar esta seiva até o alto de uma planta, como por exemplo, se vocês considerarem aquelas samambaiaçus, né, que acabam assumindo aspectos arbóreos. Por que elas podem ter tamanhos grandes, quase como de uma palmeira, ou às vezes maiores que algumas palmeiras? Porque elas já têm vasos condutores que vão poder conduzir a água até um tamanho muito maior. A briófita, que foi o grupo que eu comparei com o anfíbio, por não ter vaso condutor, ela vai apresentar um tamanho pequeno. Ela vai apresentar pequeno porte, certo? Porque ela vai haver por difusão a passagem de célula para célula desse componente que vem do solo. Tá? Obrigado, pessoal. Legal. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.